Filipenses capítulo 4, o texto que nós lemos com leitura devocional, eu quero olhar para o verso de número 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. Escreveu Paulo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? De manhã eu perguntava à igreja: a igreja está desanimada? Triste? Evidentemente que não, porque nós, eu dizia de manhã, somos mais do que felizes, somos bem-aventurados. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos, minha irmã, e vamos à presença do Senhor pedindo a Ele iluminação, a fim de que a palavra seja ministrada segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus, e a palavra vá ao encontro da necessidade de cada pessoa aqui presente e também ao encontro da necessidade daqueles que nos acompanham pela internet. Oremos. Senhor Deus e Pai, mediante a graça de Jesus, nosso Senhor, chegamos mais uma vez diante da Tua santa e preciosa presença. E utilizamos esse meio de graça tão essencial à vida cristã, que é a oração. E através dela podemos conversar com Deus. E sabemos que o Senhor nos ouve. A nossa oração não fica perdida no tempo nem no espaço. Ela chega à presença santa, augusta e poderosa do Senhor nosso Deus. E a minha súplica é no sentido de que o Espírito do Deus Trino use a palavra para abençoar as vidas, falar aos corações, edificar vidas que chamam pelo nome santo do Senhor. E dá ao teu servo a condição de livremente ministrar a palavra. Usa-me apenas como instrumento em tuas mãos. E assim, ó Deus, o teu nome, somente o teu nome, seja louvado, seja exaltado entre nós. Assim oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos amados, sabemos que pensamentos errados levam a comportamento errado. E comportamento errado leva a sentimento errado. Mas
Pela oração, como diz Paulo no verso 6, pela oração, pensamentos e comportamentos são mudados. E quando ocorre essa mudança, a paz de Deus ocupa o lugar que antes havia discórdia. Quando a discórdia tomava conta. A grande verdade é que a oração aquieta o nosso interior, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso pensamento, aquieta o nosso coração, aquieta o nosso homem interior. E essa quietude da alma, ela acontece na vida exterior. Esta é a grande verdade. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. Por isso, devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Como escreveu Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso de número 5. Precisamos, meus irmãos, jogar, literalmente, jogar para o sacrário da nossa mente a paz do céu. A paz que emana do trono, a paz que vem da eternidade e alcança a nossa vida. Quando isto acontece, nós esvaziamos os porões da nossa mente de tudo aquilo que gera desconforto, inquietação e desarmonia. Quando a gente joga para o sacrário da nossa alma a paz do céu, os porões da mente são esvaziados de tudo aquilo que prejudica, de tudo aquilo que gera desconforto, de tudo aquilo que gera inquietação, de tudo aquilo que gera desarmonia, principalmente no meio da igreja do Senhor. Certamente, foi a ausência da paz de Deus que conduziu a vida de Evódia e Síntique ao confronto e consequente desarmonia. Dentro da igreja de Filipos, duas mulheres crentes, duas mulheres servas do Senhor Deus, cujos nomes estavam escritos no livro da vida, como diz o apóstolo Paulo no verso 3. Paulo não descarta nem Evódia, nem Síntique. Elas estavam em desarmonia. Elas estavam em confronto. Havia de fato um problema sério entre as duas irmãs. Aquelas duas mulheres crentes, e eram irmãs. Alguns comentaristas chegam a imaginar que poderia ser um homem e uma mulher. Não, o verso 3 deixa muito claro que eram irmãs. Quando Paulo diz no verso 3, a ti, fiel companheiro. Ninguém sabe quem era esse companheiro. Provavelmente o principal pastor daquela igreja. A Bíblia não menciona o nome. Existem suposições. Alguns estudiosos imaginam que foi talvez Lucas, ou quem sabe Timóteo, ou Silas, ou mesmo
Epafrodito, aquele que levou essa carta para a igreja, talvez tenha sido ele. Alguns chegam a pensar na pessoa de Lídia, mas ninguém chega a uma conclusão, porque a Bíblia não menciona o nome desse companheiro do apóstolo Paulo. Quando ele diz: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Por favor, ajude essas duas irmãs que estão discordando, que estão brigando, que estão criando problema dentro da igreja. Duas irmãs que poderiam pensar de uma forma harmoniosa para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação do povo que chama pelo nome do Senhor. Então Paulo exortou, dizendo no verso 2: rogo a Evódia, eu peço a Evódia e peço a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Vocês são crentes, vocês foram alcançadas pela graça, vocês estão em Cristo, vocês receberam o Senhor, vocês são servas do Senhor. Então pensem com harmonia, pensem no bem da igreja, que não haja essa disputa entre vocês. Então Paulo exorta exatamente no verso de número 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, segundo a vontade soberana do Senhor nosso Deus. Meus amados, a harmonia entre aquelas duas mulheres deveria ser a harmonia que caracteriza aos que são leais ao Senhor, subordinados a Ele, ou subordinando a Ele seus sentimentos e preferências pessoais. Cíntia, ou Sintique, pense segundo a vontade soberana do Senhor, que a sua vida esteja subordinada a Deus, seus pensamentos estejam subordinados a Deus, suas preferências pessoais estejam subordinadas a Deus. Evódia, de igual modo, pense dessa forma, que haja harmonia entre vocês duas. E havendo harmonia entre vocês duas, haverá harmonia também na igreja. O que vocês estão fazendo prejudica e prejudica muito a igreja do Senhor. Qualquer desarmonia causa um mal-estar tremendo na igreja de Jesus. Portanto, eu preciso subordinar o meu pensamento e as minhas preferências pessoais à pessoa de Jesus. A Bíblia Viva traduz esse verso 7, ou faz uma paráfrase desse verso 7 da seguinte forma: Evódia e Sintique, se vocês fizerem isto, vocês terão experiência do que a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Jesus. É assim que acontece.
À medida que uma pessoa confia em Jesus, a sua alma se enche de paz. O coração humano fica acalmado quando descansa na doce paz do Senhor. Deixo-vos a minha paz vos dou. Esta é a paz do Senhor. Paz que Evódia e Sintique não estavam sentindo. Sintique não estava sentindo essa paz celestial. Evódia não estava sentindo na alma, no coração e na mente esta paz bendita do Senhor. Neste versículo 7 que nós lemos, Paulo destaca 3 verdades importantes sobre a paz, que acalma todas as ondas encapeladas do mar bravio da vida. Todas as ondas. Paz que faz o coração aquietar. Paz que estabelece harmonia. Tranquilidade entre as pessoas. Evódia e Sintique, permitindo que a paz do céu fosse o árbitro na vida delas, o problema certamente desapareceria. A harmonia tomaria o lugar da desarmonia. A contenda daria lugar à paz, à amizade, à fraternidade, à comunhão boa, à comunhão agradável, à comunhão que honra a Deus, à comunhão que glorifica a Deus, à comunhão que une as pessoas. Comunhão que não afasta as pessoas. É a paz de Cristo que oferece esse tipo de comunhão saudável, cheia de saúde espiritual. Portanto, eu gostaria de declinar essas 3 verdades apresentadas pelo apóstolo Paulo. Primeira verdade que a gente encontra no verso 7. A paz que recebemos é uma paz divina e não humana. É paz do céu e não humana. Está escrito, e a paz de Deus. Não é humana. Não é fruto da razão humana. Não é fruto da iniciativa do homem. Não é resultado de um acordo. A paz que o Senhor nos deu é uma paz divina, é uma paz eterna, é uma paz que emana do trono. Portanto, Deus é a fonte originária dessa paz. É Deus, é o Senhor. É aquele que nos alcançou, é aquele que nos perdoou, é aquele que nos deu vida, é aquele que nos deu a certeza da verdadeira esperança. Louvado seja Deus. A paz oferecida por Deus não é a paz de cemitério. Não é esse tipo de paz. Não é a paz de cemitério. A paz nos dada por Deus não é ausência de problema, não é ausência de aflição, não é ausência de angústia, não é ausência de sofrimento. Até porque o nosso Salvador disse: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições.
Portanto, não é ausência de problema, não é ausência de aflição, é a presença real de Deus, é a presença do céu no coração de um homem conquistado pelo Santo Espírito. É a paz do céu que invade a alma, se embrenha pelo coração e traz essa paz à vida humana. A paz eterna não é produzida por circunstâncias. A gente não pode produzir nenhuma circunstância que nos leve à paz. A paz do céu não é produzida por nenhuma circunstância. Outra coisa, o mundo não conhece essa paz, nem pode dá-la. O mundo não conhece a paz do Senhor. O mundo não pode dá-la a ninguém. O próprio Jesus disse: não vos dou como a dá o mundo. A paz que o mundo oferece é a paz do documento, de uma assinatura, de uma trégua entre pessoas. A paz de Cristo selada no meu coração e no seu coração é paz que ultrapassa os umbrais desta vida e chega no trono da glória. É a paz do céu. Outra coisa, meus irmãos, governos humanos não podem gerar essa paz. Essa paz vem de Deus. Nenhum governo humano pode gerar essa paz, somente Jesus. Essa paz vem de Deus. Essa paz vem do céu. Um comentarista chamado Bruce Barton afirma: a verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, não é encontrada na ausência de conflito, não é encontrada nos bons sentimentos. Ela procede do fato de saber que Deus está no controle. Amém, meu irmão? Este é o fato. Deus nunca, jamais perde o controle. Deus continua no controle. Portanto, a paz perfeita de Deus garante que podemos atravessar a noite mais escura da existência sem ansiedade e medo. A noite mais sombria da vida. A noite mais escura da existência. A gente pode atravessar essa noite sombria sem medo e sem nenhuma ansiedade. Se você olhar para o verso 6, Paulo diz: não andeis ansiosos. Somente a paz real, somente a paz do céu é capaz de arrancar da nossa vida, arrancar da nossa alma, arrancar do nosso coração e da nossa mente a ansiedade. Louvado seja Deus pela sua paz. Se você olhar para Daniel capítulo 6, Daniel atravessou uma noite sombria, uma noite muito escura. Ele foi jogado na cova dos leões, e ele dormiu entre os leões. Aquela noite que poderia ter sido trágica para ele, foi para Daniel uma excelente noite de sono reparador. Dario, que autorizou a ida de Daniel para a cova dos leões,
não conseguiu dormir. O capítulo 6 afirma que o sono fugiu dele e ele estava no próprio palácio, com todo o conforto do palácio, com todo o conforto de sua cama. Ele não conseguiu dormir. A expressão bíblica é: fugiu dele o sono. Enquanto isto, Daniel, eu costumo dizer, ele fez da juba do leão um confortável travesseiro, porque a paz do Senhor estava dentro de Daniel, e ele conseguiu ultrapassar aquela noite escura de sua existência, e saiu ileso daquela situação, porque a sua vida repousava na paz e na segurança que Deus oferece. Deus não perde o controle de nada. Portanto, a paz do Senhor é real para nós. A segunda verdade que eu quero destacar esta noite: a paz de Deus transcende a compreensão humana, vai além da razão humana. Está escrito no verso 7, a parte B: e a paz de Deus que excede, ultrapassa todo entendimento, toda razão humana, ultrapassa todo raciocínio lógico, por mais lógico que seja. Excede todo entendimento. Essa paz é absolutamente transcendental, totalmente transcendental. Esta paz do Senhor, ela vai além da compreensão humana. Não adianta tentar entendê-la à luz da razão humana, ninguém jamais vai conseguir. Excede todo o entendimento. Meus irmãos, a despeito da tempestade do lado de fora, podemos desfrutar quietude do lado de dentro. Eu e você podemos estar mergulhados numa guerra. Mesmo assim, a nossa alma continuará em paz. Mesmo em meio a um bombardeio sério, a alma do cristão descansa em paz. O seu coração fica tranquilo. A tempestade está agitada do lado de fora, mas do lado de dentro, na região da alma, na região do coração, na interioridade humana, na interioridade de um coração convertido, de uma mente convertida, de uma mente levada cativa a Jesus, essa vida continua plenamente em paz. A tempestade pode bater forte no barco de nossa existência, mas a calmaria domina o nosso coração. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, pode ser uma angústia profissional, pode ser qualquer coisa. A tempestade está batendo forte, está agitando do lado de fora, mas a calmaria domina o coração daquele que está em Cristo Jesus. Lembram dos discípulos? Se levanta uma tempestade de vento, começa a bater forte no barco. Jesus dormia. Os discípulos se assustam,
correm para o Senhor e perguntam: Senhor, o Senhor não se preocupa, nós estamos morrendo, vamos naufragar. Calmamente, o Senhor aquieta a tempestade. As ondas encapeladas diminuem. O vento forte diminui. E do lado de dentro daquele barco, aqueles homens experimentaram o que é a paz que o Senhor oferece àquele que crê. Amém, meu irmão? Essa é a paz do Senhor. A tempestade pode bater forte. A angústia pode bater forte. A aflição pode bater muito forte. Porém, do lado de dentro, o coração está em paz. Portanto, a paz que excede a todo entendimento, essa paz bendita do Senhor, ela coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto e com a própria morte. Até com a própria morte. Meus amados, essa é a paz que Paulo sentiu ao caminhar para a guilhotina. Paulo estava caminhando célere para a guilhotina. E ele escreve na segunda carta de Paulo a Timóteo: somente um homem que goza a paz do Senhor pode escrever o que Paulo escreveu. Somente um eleito do Senhor, somente um crente pode escrever as palavras que Paulo escreveu. Paulo escreveu: a hora da minha partida é chegada. Ele sentia falta de paz no coração. A sua alma estava perturbada. A sua mente estava inquieta. A sua alma estava alvoroçada. Não, 1000 vezes não. Paulo estava em paz. Em paz com Deus. Em paz consigo mesmo. E em paz com o outro. E ele escreveu: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Um homem caminhando para a guilhotina. Ele morreria, mas a sua alma está em paz. A sua mente está em paz. A hora da minha partida é chegada. Não havia temor, não havia medo. Ele não estava assombrado com a perspectiva da morte, porque o seu coração estava inundado pela paz que excede a todo entendimento. Louvado seja Deus. Essa paz de Deus é insondável. Esta paz de Deus não está sujeita ao escrutínio do raciocínio do homem. Ela ultrapassa esse escrutínio do raciocínio humano. Essa paz do Senhor, essa paz do Senhor Jesus, essa paz do céu, a paz do céu encheu o meu coração. Essa paz do céu é totalmente transcendental. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, transcende o homem. E em terceiro e último lugar, irmãos, a paz de Deus é uma sentinela celestial ao nosso redor. Volte para o verso 7 de Filipenses capítulo 4.
E a paz de Deus, que excede todo raciocínio humano, anote essa palavra, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará. Paulo diz que a paz perfeita de Deus guardará o nosso coração e o nosso pensamento. Quem guarda é o Senhor, não é qualquer um. Quem guarda o meu coração é o Senhor, quem guarda a minha mente é o Senhor. A palavra grega é um termo militar para estar em guarda. Assim, guardar traz a ideia de uma sentinela, um soldado na torre de vigia, protegendo a cidade. Essa é a ideia de Paulo. Paulo estava exatamente pensando nesse sentinela guardando a cidade quando escreveu: o Senhor guardará o nosso coração e o nosso pensamento. Ele, o Senhor, guardará. Portanto, guardar traz a ideia de uma sentinela, um soldado na torre de vigia. Meus amados, a paz de Deus é como um exército protegendo-nos dos problemas externos e dos temores internos. É assim que Paulo percebe a paz do Senhor. A paz do Senhor é essa sentinela que nos protege dos problemas externos e dos temores internos. Somente a paz do céu é capaz de trazer essa tranquilidade à nossa existência. O Senhor nos protege dos problemas externos e dos temores internos. Paulo diz que essa paz guarda os nossos corações. De quê? Por exemplo, dos sentimentos errados. A paz do Senhor guarda o meu coração dos meus sentimentos errados. É a paz do Senhor que guarda o meu coração. É a paz do Senhor que guarda a minha vida interior. É a paz do Senhor que guarda a minha mente de pensamentos errados. Essa paz. A paz é esse sentinela que guarda o meu pensamento ou a minha mente de pensamentos errados. É a paz do Senhor que guarda as nossas emoções. É a paz do Senhor que guarda a nossa razão. Um servo de Deus, comentando este verso de número 5, escreveu o seguinte: os filipenses estavam acostumados a ver sentinelas romanas montarem guardas. Assim também, se bem que em um sentido muitíssimo mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente do crente, do servo, do eleito, do salvo, daquele que tem compromisso com a palavra, daquele que tem compromisso com Jesus, guardará a mente e o coração. A paz do Senhor impedirá que a torturante angústia corroa o coração, coração que é o manancial da vida. A paz do Senhor impedirá que a nossa mente seja invadida, o nosso pensamento seja invadido, que a nossa vontade seja invadida, que o nosso sentimento
seja invadido. É a paz do Senhor. A paz é essa sentinela que está guardando a nossa vida. E ele completa: o homem de fé e oração tem se refugiado naquela inexpugnável cidadela, da qual ninguém jamais poderá arrancá-la ou arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza é Jesus. Amém, meu irmão? Nós estamos em paz, pois nós estamos em Cristo. Meus amados, o que Paulo mostra aqui, usando esse verbo militar, Paulo demonstra que a paz oferecida pelo Senhor é uma paz perfeita, porque é paz de Deus, paz que excede a todo entendimento. A paz do Senhor é uma sentinela que garante que tudo vai bem. É a paz do Senhor, meu irmão. É a paz do céu. No mundo, já disse, temos tribulação, mas em Cristo temos paz. No mundo temos aflição, mas em Cristo temos paz. E eu quero concluir dizendo o seguinte: não dá para entender o motivo da contenda entre as irmãs Evódia e Sintique, mas toda contenda no meio da igreja causa divisão, causa sofrimento, causa dor, causa separação, causa angústia. Toda contenda entristece o coração de Deus. O Senhor abomina a contenda. O Senhor abomina a divisão dentro do corpo de Cristo. O Senhor abomina a briga entre irmãos. Não dá para a gente saber qual foi o motivo de Evódia e Sintique. Porém, aquelas duas irmãs estavam prejudicando o andamento da igreja, o crescimento da igreja, a harmonia da igreja. Aquelas duas irmãs estavam criando divisão dentro do corpo de Cristo Jesus. O melhor remédio para acabar com a discórdia é a paz de Deus. Não há outro remédio. Este remédio é eficaz, oportuno. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. E esta paz do Senhor guardará a nossa mente e guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? É a paz do Senhor. Que a paz de Cristo reine entre nós. Que a paz do céu reine no meio do povo que chama pelo nome do Senhor. A minha oração mais sincera é que a paz perfeita de Cristo continue conduzindo as nossas vidas numa relação saudável e harmoniosa por meio de Jesus, nosso Senhor. Rejeite, meu irmão, qualquer pensamento de desarmonia. Pastor, está havendo desarmonia em nossa igreja? Graças a Deus, não. Pelo menos não é do meu conhecimento. Porém, estou aqui advertindo. Meus irmãos, não permitam que a desarmonia cresça entre nós. Que haja entre nós harmonia, relação boa, relação fraterna, relação de pessoas que amam a Deus, relação de pessoas que se amam em Cristo Jesus. É assim que devemos viver, para o louvor de Deus e para a honra do Senhor nosso Deus.
Assim nos abençoe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.